Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Matematicana. Eu sou a Ana Furtado de Mendonça e hoje vou fazer exercícios sobre equações vetoriais no plano. É uma matéria do 10º ano. Este exercício vai ser feito em 2 vídeos para que não fique muito longo nem fique muito maçador para vocês. Antes de mais nada, vamos fazer aqui uma revisão sobre as equações da reta, tá? No plano. Então, muito bem. Equação reduzida da reta. Equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é mx mais b, onde m é o declive e onde b é a ordenada na origem. Tá? Antigamente, né, no 8º e no 9º ano, a gente usava o ax mais b. Tá? É só uma questão de letra. Não se preocupem, o A e o M é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Então, como é que eu encontrava o declive da reta? Quando eu tinha 2 pontos, x do A, y do A, x do B, y do B. Para encontrar o M, o declive, eu fazia y do B menos y do A, x do B menos x do A. Mas eu também posso encontrar esse declive usando o vetor diretor da reta. Se me derem o vetor diretor da reta, esse declive vai ser o 2 sobre o 1. Então, dessas duas formas, eu posso calcular aqui o meu declive da reta. Depois, eu tenho a equação vetorial da reta, que é do tipo xy é igual a x do A, y do A, mais capa, o 1, o 2. Imagina que é me dado o ponto menos 1 e 5, e o vetor diretor, que é menos 3 e 1. Então, se eu quero encontrar a equação da reta, equação vetorial da reta que passa por A e tem vetor diretor isso, basta eu substituir, fica xy é igual a ponto A menos 1 e 5, mais capa, e ponho aqui o vetor diretor, e já tenho a equação vetorial desta reta, tá? Imagina que eu quero encontrar a equação reduzida, eu tenho o ponto A e tenho o vetor diretor. Primeiro eu vou fazer que o meu declive vai ser, aqui é o 1 e aqui é o 2. Lembre-se que é o 2 em cima sobre menos 3, por isso, o meu declive vai ser menos 1 e 3, porque mais com menos, menos. Então, eu substituo aqui na minha fórmula, fica menos 1/3 de x mais b. Usando o ponto A, que eu tenho que o x é menos 1 e o y é 5, eu vou encontrar quem? O meu b. Ok? Mais b. Então, eu vou ter 5 menos com menos mais, 1/3 mais b. O meu b vai ser 5 menos 1/3. Tenho que colocar todo mundo com o mesmo denominador. O meu b vai ficar 15/3 menos 1/3. O meu b vai ser 14/3. Então, a minha equação reduzida vai ser menos 1/3 de x mais 14/3. Essa é a minha equação reduzida. Agora, a minha equação paramétrica. As minhas equações paramétricas. Eu vou simplesmente colocar isso em função do x. Eu tenho x é igual a x do A mais, aqui eu tenho que multiplicar, capa, o 1 e o y. Vai ser igual ao x, desculpa, ao y do A, mais
capa o 2, porque eu vou multiplicar o capa por aqui. Ok? Essas são as equações paramétricas. Vamos, então, fazer a equação paramétrica usando esse ponto aqui. Tá? Então, eu vou partir aqui desta minha equação vetorial. Então, se eu quero a equação paramétrica que passa pelo ponto A, menos 1 e 5, que tem vetor diretor, menos 3 e 1, basta eu usar aqui esta minha equação vetorial, ou seja, x vai ser igual a menos 1, mais, no caso aqui, vai ficar mais menos 3k, que eu vou fazer mais com menos e vai ficar menos 3k. E o y? Eu vou ter 5 mais k vezes 1, k. E fico aqui com as minhas equações paramétricas da reta que passa por A e pelo vetor diretor. Muito bem. E, por fim, eu tenho a minha equação cartesiana. Tá? A minha equação cartesiana vai ser eu colocar isso em função de k. Por exemplo, se eu fizer aqui x menos xa, eu vou ficar com k1. Y menos y do A, o que é que eu fiz? Eu passei esse x para o outro lado, para o primeiro membro da equação. E esse também. K é igual a isso. Depois, eu vou deixar o k sozinho aqui. Eu vou passar o U1 e o U2 para o outro lado, para o primeiro membro. Então, vai ficar x menos x de A sobre o 1 é igual a k. Y menos y de A, o 2 igual a k. Como k é igual a k, eu vou igualar essas duas e fico finalmente com a minha equação. Eu vou apagar isso daqui. Com as minhas equações cartesianas. Tá? Como isso daqui só são exemplos, eu fico então aqui com a minha equação cartesiana, que é x menos x do A sobre o 1 igual a y menos y de A igual ao 2. Isso daqui é que é a equação cartesiana. Então, vamos continuar usando o ponto A, que é menos 1 e 5, e o ponto U, e o vetor U, vetor diretor, que é menos 3 e 1. Então, se eu quisesse a equação cartesiana da reta que passa pelo ponto A e tem vetor diretor U, bastava eu fazer x menos, quem é o x do A? Menos 1. Então, menos com menos fica mais. Mais 1. Desculpa, já estava vendo o vetor diretor. E quem é o 1? É o menos 3. E aqui ficava o y menos 5 sobre 1. E aqui ficava a minha equação cartesiana da reta que passa por A e por U. Ok? Muito bem. Então, vamos agora para os exercícios. Deixa eu ver. Vamos para os exercícios. Então, eu tenho o seguinte. No plano munido de um referencial ortonormado, considere as retas R, a reta S e a reta T. A reta R, ela está na forma de equação reduzida, só que ela ainda não está, a forma de equação reduzida é mx mais b. Então, eu vou passar o y para o outro lado para ficar positivo. E vou ficar aqui o y é 3x menos 2, e já tenho a minha reta na forma de equação reduzida. A reta S está na forma de equação vetorial, onde eu tenho o ponto por onde passa a reta e tenho aqui o vetor diretor. E a reta T, ela está na forma de equações paramétricas, mas ela ainda não está bem. Por quê? Porque o y aqui está acompanhado do 2. Mas se eu dividir todo mundo por 2, eu já fico com a minha equação paramétrica
as minhas equações paramétricas da forma normal. Pronto, equações paramétricas. Muito bem, então ele me deu 3 retas, cada uma ele me deu numa forma, representada numa forma diferente. Uma na equação reduzida, outra na vetorial e outra paramétrica. Vamos então começar a fazer exercícios sobre isso. Então vamos descer aqui um bocadinho e ele diz assim: determina os pontos em que a reta R interseta os eixos coordenados. Muito bem. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é copiar aqui a minha reta R. A minha reta R era y igual a 3x menos 2. Eu quero saber onde é que essa reta interseta o eixo do x e o eixo do y. Se eu estudei bem no 8º e no 9º ano, eu sei que esse ponto aqui, a ordenada na origem, é o ponto 0 e menos 2. Então, o primeiro ponto eu já tenho 0 e menos 2. Ou seja, a reta vai passar por esse ponto aqui, que é o ponto 0 e menos 2. E como ela é crescente, ela vai ser mais ou menos isso, essa reta. Tá? 3x menos 2. Falta, então, eu encontrar esse ponto aqui, porque um eu já tenho. Esse ponto aqui, eu vou ter o x, mais o y vai ter 0. Então, a única coisa que eu tenho que fazer aqui para encontrar esse ponto é escrever que o y é 0. Então, vou substituir aqui esse y por 0 e vou ficar com esta equação. E vou resolver esta equação. Escrevo 3x menos 2 igual a 0. 3x, passo o menos 2 para o outro lado, positivo. X vai ser igual a 2/3. Mas ele quer o ponto, a coordenada. Então, a coordenada vai ser 2/3 e 0. Então, a minha resposta determina os pontos em que a reta interseta os eixos coordenados. Então, vai ser esse ponto aqui, que é 2/3 e 0, e o ponto 0 e menos 2. Não é simples? Muito bem. Passemos para a próxima. Passemos agora para a próxima questão. Então, vamos lá. Desci aqui um bocadinho e eu tenho. Escreva a equação vetorial da reta. Muito bem. Ele me deu aqui a equação reduzida, que eu vou colocar y igual a 3x menos 2. Primeira coisa, como é que é a fórmula da equação vetorial? X e y, x do A, y do A, mais capa, que multiplica o vetor diretor, tá? Eu sei que esse daqui é o M é 3, tá? E sei que a minha reta passa por esse ponto, que é 0 e menos 2, por isso, eu posso colocar esse ponto aqui, o 0 e o menos 2, tá? Falta eu encontrar quem é o meu vetor diretor. Eu sei que, para encontrar o meu declive, eu posso usar o vetor diretor, que é o 2 sobre 1. Se eu sei que o meu M é 3, eu posso colocar 3 sobre 1. E eu encontro aqui o meu vetor diretor, ou seja, o 1 é 1 e o 2 é 3. Tá? Esse vetor diretor podia ser qualquer um se eu multiplicasse por 2, ficava 2 e 6, também era o vetor diretor desta reta. Ou se eu multiplicasse por 3, ficaria 3 e 9, tá? Qualquer um desses vetores, como eles são paralelos, não é? Eles vão ser vetores diretores desta mesma reta. Muito bem, então vamos usar aqui o 1 e 3. Então, já fica fácil de eu responder isso, porque a minha equação vetorial vai ser x e y. O ponto por onde essa reta passa é o 0 e menos 2. Capa e o vetor diretor é 1 e 3. E está feita a minha resposta.
Vamos, então, fazer mais uma e as outras ficam para o próximo vídeo. Então, eu tenho, determine para que valores de capa o ponto capa ao quadrado pertence à reta F. Ou seja, eu estou dando aqui um ponto. Esse ponto eu tenho x e tenho y. Só que ele não me deu valores, ele me deu letras. Mas eu estou mais do que habituada a trabalhar com letras em matemática. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação reduzida, vou substituir o x por capa e o y por capa ao quadrado. E vou ver no que é que isso dá. Capa ao quadrado é igual a 4 menos 2. Vou passar todo mundo para o primeiro membro. E vou ficar com capa ao quadrado menos 3 mais 2 igual a 0. Tenho aqui uma equação do segundo grau. Vou usar a minha fórmula resolvente. Como é a minha fórmula resolvente? O capa vai ser menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Essa é a fórmula resolvente, também chamada de fórmula de Bhaskara. Quando vocês ouvirem esse nome, fórmula de Bhaskara, é esta fórmula resolvente. Eu tenho que saber determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Porque se eu souber isso, eu basta agora substituir. O A é o coeficiente que está junto do capa ao quadrado. Quando não tem nada, é 1. O B é o coeficiente do capa, que vai ser, atenção ao sinal, menos 3. E o C é o termo independente, que é 2, que está positivo. Agora, eu vou substituir isso aqui no meu capa. Menos B vai ficar menos 3. Menos 3. Mais ou menos. Menos 3 ao quadrado, menos 4. O A é 1 e o C é 2. Muito bem. Dividido por 2 vezes 1. Agora é só resolver isto. Menos com menos dá mais, que dá 3, mais ou menos. Menos 3 ao quadrado, negativo, elevado ao expoente par, fica positivo. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Isso dividido por 2. Capa vai ser igual a 3, mais ou menos, raiz de 1, raiz quadrada de 1 sobre 2. A raiz quadrada de 1 é 1. Logo, eu aqui vou ter 2 números. Eu vou ter o capa 3 mais 1 sobre 2 e o capa 3 menos 1 sobre 2. 3 mais 1 é 4 sobre 2, que dá 2. 3 menos 1 é 2 sobre 2, que é 1. Então, eu vou ter duas respostas. Eu vou ter que o capa é igual a 1 ou capa é igual a 2. A minha resposta vai ser capa igual a 1, resposta. Capa igual a 1 ou capa igual a 2. Quer dizer que esse ponto P seria 1 e 1 ao quadrado, que é o ponto P, 1 e 1, ou o ponto P, esses dois pontos pertencem a essa reta, 2 e 2 ao quadrado, é o ponto 2 e 4, ou seja, o valor do capa é 1 e 2, e esses seriam os pontos quando eu substituo o capa. Tá bem? Muito bem. Essa é a primeira parte do vídeo. Continue, porque a gente vai agora usar as outras formas das equações vetoriais.